Boa noite. A semana começou com algumas manifestações. Na segunda-feira, o acesso ao Porto de Santos foi bloqueado por um protesto que pedia a redução das passagens de ônibus e o passe livre para atletas e estudantes. O ato terminou sem confusão. Na terça-feira, em São Paulo, manifestantes se reuniram nas regiões sul e leste da capital. Algumas vias, como a Ponte João Dias e a Avenida Jacu Pêssego, foram bloqueadas por cerca de 500 pessoas. O ato foi organizado pelo MTST e apoiado pelo movimento Passe Livre. Aqui na região, um grupo fechou a rodovia Castelo Branco no quilômetro 32 nos dois sentidos. As pistas foram liberadas quase 2 horas depois. E por conta de manifestações, algumas decisões foram tomadas essa semana. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a suspensão do reajuste do valor dos pedágios cobrados nas rodovias privatizadas de todo o estado e do valor da travessia de lanchas e balsas do trecho Santos-Guarujá. Na segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com governadores e prefeitos de todo o Brasil e apresentou 5 propostas, entre elas a de uma reforma política. Ontem à tarde, durante uma reunião no Palácio do Planalto com 27 governadores e os 26 prefeitos das capitais, a presidente Dilma Rousseff propôs a adoção de 5 pactos nacionais. O primeiro seria por uma responsabilidade fiscal, estabilidade da economia e controle da inflação. O segundo pacto seria a criação de um plebiscito popular específico destinado a fazer uma reforma política no Brasil. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular, que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. O terceiro envolveria a saúde, uma melhoria no serviço público prestado à população. A presidente disse que o governo quer incentivar a ida dos médicos para as cidades do interior e que, quando não houvessem brasileiros disponíveis, seriam contratados médicos estrangeiros exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Quero propor aos senhores e às senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Por exemplo, ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no Sistema Único de Saúde. Nesse último aspecto, sei que vamos enfrentar um bom debate democrático. De início, gostaria de dizer à classe médica brasileira que não se trata nem de longe de uma medida hostil ou desrespeitosa aos nossos profissionais. Trata-se de uma ação emergencial, localizada, tendo em vista a grande dificuldade que estamos enfrentando para encontrar médicos em número suficiente ou com disposição para trabalhar nas áreas mais remotas do país ou nas zonas mais pobres das nossas grandes cidades. O quarto pacto é o transporte. Dilma destacou a desoneração fiscal do setor promovida pelo governo federal, que permitiu a redução das tarifas de ônibus em mais de 7% e de metrôs e trens em 13,25%. O quinto e último tema é a educação. Nesse pacto, Dilma pediu apoio para o projeto que destina 100% dos royalties da exploração do petróleo para a educação, que já está em tramitação no Congresso. Avançamos muito nas últimas décadas para reverter o atraso secular da nossa educação. Mas agora precisamos, vou repetir, de mais recursos.
Por isso mesmo, meu governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e os recursos, 50% dos recursos do pré-sal, a serem recebidos pelas prefeituras, pelo governo federal, pelos municípios e a parte da União, eu repito, sejam investidos na educação. Confio que os senhores congressistas aprovarão esse projeto que tramita no Legislativo com urgência constitucional. Essa reunião foi convocada em resposta às manifestações que acontecem em todo o país há mais de uma semana. Ainda segundo a presidente, o governo vai disponibilizar mais de 50 bilhões de reais para investimentos em obras de mobilidade urbana, além da criação de um Conselho Nacional de Transporte Público e de uma Assembleia Constituinte para a Reforma Política. No dia seguinte ao da declaração, a presidente Dilma Rousseff voltou atrás. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, após uma conversa entre a presidente e os presidentes do Supremo, Joaquim Barbosa, da Câmara, Henrique Alves, e do Senado, Renan Calheiros, além do vice-presidente Michel Temer, o que se deve fazer é um plebiscito. Segundo Mercadante, não existe tempo hábil para se criar uma constituinte e a intenção é implementar um plebiscito da reforma política o mais rápido possível. Mesmo com o impasse da reforma política, ações já foram tomadas pelo governo. Um projeto de lei que destina os royalties do petróleo, do gás natural e das participações especiais na extração petrolífera aos setores de educação e saúde já foi aprovado. Essa proposta é um pouco diferente da ideia inicial da presidente Dilma Rousseff. 75% dos recursos serão destinados à educação e 25% à saúde. Agora, o texto do projeto segue para a aprovação do Senado. E também foi derrubada na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC 37. O texto impedia que o Ministério Público realizasse investigações criminais por conta própria, deixando as apurações somente com a Polícia Federal. Com essa decisão, a proposta será arquivada. E como a PEC 37 foi um dos principais alvos das manifestações, o Fala Alphaville foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a derrubada dessa proposta. Devido às fortes pressões populares, a PEC 37, que limitaria o poder do Ministério Público de Investigação, foi arquivada ontem. Por isso, o Fala Alphaville quer saber se as pessoas curtiram ou não curtiram que a PEC 37 foi arquivada. Você curtiu ou não curtiu que a PEC 37 foi arquivada? Curti. Porque eu acho justo ser mais investigado profundamente, porque não é certo colocar uma coisa logo sem eles saberem o que realmente é. Então tem que se aprofundar mais e não é certo jogar uma coisa assim por cima, sem a população estar consciente de tudo. Isso que a gente mais estava esperando, né? Eu acho que é o começo de uma resposta que a gente está buscando aí. Então, a gente está aí apoiando, vamos nessa luta aí. E a gente tem muito mais conquista a ser feito. Esse é só o primeiro passo. Mas já foi uma grande vitória para o Brasil. Valeu. Na minha opinião, era a única coisa que poderia ter acontecido, é que ela fosse arquivada. Essa era a nossa esperança. Eu acho que isso é o início de um Brasil melhor para todos nós. Curti muito, porque se não tiver ninguém para controlar, eles vão ficar inatingíveis e não sabe onde se vai parar, porque é um passinho de formiguinha contra a corrupção, mas tem que começar de algum lugar. Nossa, como curti, acompanhei o tempo todo, entendeu? Porque é um direito nosso. Essa história de você ter que tirar a autoridade, entende? O que é isso? Chega, né? Temos que ir para a rua, sim. Não para por aqui. Nós queremos reforma política. Voto distrital, gente. Vai lá, assina. Nós precisamos disso, sim, com urgência. Nosso povo é unido, sim. Somos todos iguais, sabe? As crianças precisam de educação, todos iguais. Não tem que ter essa diferença, não, entendeu? Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de um povo forte. Nós somos ricos. O Brasil é rico, entendeu? É isso que a gente precisa. E o resultado da nossa enquete foi unânime. Todas as pessoas curtiram sim que a PEC 37 foi arquivada. Agora, se sua opinião for diferente, acesse nosso Facebook e se expresse por lá.
Também foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo. A sua punição também foi aumentada. A pena passa a ser de 4 a 12 anos de prisão. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados, que essa semana também já aprovou o fim do 14º e 15º salários para os parlamentares. A partir de agora, deputados e senadores só receberão salários extras ao assumirem e deixarem seus mandatos. Essa decisão representará uma economia anual de 27 milhões de reais para a Câmara dos Deputados e 4 milhões para o Senado. Na sexta, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou um pacote de corte de gastos. De acordo com Alckmin, isso inclui a venda de um helicóptero e a extinção de mais de 2.000 cargos comissionados que estão vagos. Segundo ele, o governo não cortará verbas de investimentos. O plano de contenção também vai realizar a fusão de 3 autarquias: a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados e do Centro de Pesquisas de Administração Municipal, além de outras ações. Somente essa reestruturação vai gerar uma economia de cerca de 355 milhões de reais aos cofres públicos. O Corpo de Bombeiros da região metropolitana de São Paulo organizou um encontro com 15 prefeitos para discutir melhorias no atendimento à população. O almoço que aconteceu aqui no Alphaville Tênis Clube reuniu autoridades políticas e autoridades do Corpo de Bombeiro. E o objetivo foi discutir uma melhora da atuação do Corpo de Bombeiros na região. O encontro é considerado essencial para a expansão dos serviços do Corpo de Bombeiros. Esse é o segundo encontro realizado este ano e já tem dado resultados. O governo do estado agora está investindo bastante junto às prefeituras para que o serviço de Corpo de Bombeiros comece a crescer e já está crescendo. Quando eu assumi aqui o comando do 18º Grupamento de Bombeiros, nós tínhamos 5 municípios com um serviço de bombeiros. Logo em seguida inauguramos o serviço de Embu das Artes, no município de Embu das Artes. E agora nós já temos projetos que já estão em franco andamento para a construção de um posto de bombeiros no município de Carapicuíba, no município de Taboão da Serra e também no município de Santana do Parnaíba. O processo de construção do posto de bombeiros de Santana do Parnaíba está acontecendo assim de forma aceleradíssima. A nossa administração deu prioridade para atender ao antigo anseio da comunidade, que é a implantação do Corpo de Bombeiros. Então, o nosso secretário de Defesa Urbana, o Coronel Eduardo, atendendo aí a um pedido do prefeito César, fez todos os procedimentos necessários para a implantação do Corpo de Bombeiros em Santana de Parnaíba. Essa é a imagem ilustrativa de como ficará o Corpo de Bombeiros de Santana de Parnaíba, que será localizado na Estrada da Bela Vista com a Alameda Picasso, no Burle Marx. Dia 13 de julho, às 10 da manhã, nós estaremos lançando a pedra fundamental do Corpo de Bombeiro para entrega do prédio no início do ano que vem. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Evandro Teixeira, os prefeitos estão mais conscientes da importância do atendimento dos bombeiros após o episódio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no início do ano, que deixou 242 mortos. Esse evento de Santa Maria foi um marco, apesar de infeliz, mas histórico dentro do processo de expansão desse serviço de emergências, né? Então, todos os prefeitos praticamente acabaram se relacionando comigo aqui na região do Oeste Metropolitano, conversamos com todos eles, fizemos reuniões e as prefeituras partiram para um trabalho de fiscalização muito mais intenso, principalmente dos locais de reunião pública. Eu mesmo tive chance de fazer várias palestras, os meus oficiais fizeram várias palestras no sentido de conscientizar o comércio, conscientizar principalmente essas instalações onde reúnem pessoas, né? Casas de show, casas de espetáculos, grandes restaurantes, igrejas até, né? Da necessidade de montar um sistema de proteção da edificação que seja eficiente e eficaz. E no próximo bloco, o Congresso Técnico dos Jogos Regionais. Até já!